para a edificação. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém. Glória a Deus. Bom, Luciano, vem fazer aqui a oração. Glória a Deus, graças a Deus. Salve todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. E vamos todos juntos orar em nome de Jesus. Que o nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que é nela há, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, te louvando, te agradecendo, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estar aqui diante de Ti para aprender da Tua Palavra. Abençoa os Teus servos que vai ministrar a Tua Palavra, dá sabedoria e graça, cada vez mais pelo Teu Espírito Santo para explanar esta Palavra. E, Senhor, não faz diferente conosco. Nos dá entendimento, compreensão, para que tudo que nós aprender aqui, Pai, nós venha pôr em prática para o crescimento das nossas vidas e do Teu reino, Pai. Nos dás hoje uma manhã abençoada na Tua presença. Vem salvar, libertar, curar e batizar com o Espírito Santo. Nas Tuas mãos, nós entregamos todas as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Com muita alegria que estamos aqui retornando ao nosso templo para mais uma vez juntos estudarmos mais uma lição. Nós estamos nesses 3 domingos estudando os dons espirituais. E dentro de uma classificação teológica, 15 dias atrás, nós estudamos aqui sobre os dons de revelação. Foi a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Domingo passado, a segunda categoria, que são os dons de poder. Foi o dom da fé, dons de curar e dons de operação de maravilhas. E hoje, pela graça de Deus, mais uma vez aqui estamos para estudarmos a terceira categoria, isso teologicamente falando, dons de inspiração, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação. Então, os dons de elocução, eles, como os demais, eles têm uma finalidade tripla. Primeiro, edificar, exortar e consolar. Glória a Jesus. São a finalidade dos dons de profecia, dons de variedade de línguas e também o dom de interpretação. Glória a Jesus. O dom de profecia, ele é de fundamental importância porque através de uma mensagem vocal dada por Deus ao servo, usado por Deus, ele traz uma mensagem para a igreja, com o objetivo de edificar ou exortar e também consolar. Essa é a função do dom de profecia, como também o dom de variedades de línguas. Ele também tem a sua função no seio da igreja, mas principalmente
com relação às pessoas não crentes, né? Nós vamos estudar aqui no segundo ponto sobre o dom de variedades de línguas, mas ele também tem a mesma função de trazer para a igreja edificação, exortação e consolação, como também o dom de interpretação de línguas. Glória a Deus. Este dom ele é de fundamental importância, porque uma profecia ela pode ser na língua, né, nossa, no caso aqui, nós aqui do Brasil, ela pode ser na língua nossa, a língua viva, a língua falada, mas ela pode também ser em línguas estranhas, né? Em línguas estranhas. E para que haja esse objetivo alcançado na vida da igreja, é preciso que haja outra pessoa, ou pode ser que a mesma pessoa também tenha o dom de interpretar. Então, a edificação através da língua estranha, ou no caso de variedade de línguas, só traz ou só cumpre o objetivo se houver interpretação, se caso for em línguas estranhas. Nós temos aqui edificar e exortar e consolar, que é os objetivos dos dons de elocução. São 3 verbos importantes na construção ou edificação da igreja, o corpo de Cristo. E nós sabemos que a exortação, como a edificação e a consolação, ela é de fundamental importância, ou são de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. A edificação, ela vem trazer para nós um crescimento, ela vem trazer para nós gozo, prazer e alegria para enfrentar as lutas do dia a dia, as dificuldades, as tentações, as provações. Então, quando o crente ele é edificado, ele se torna uma pessoa mais forte, né? Mais forte, mais firme para enfrentar as adversidades. E a exortação se faz necessária porque muitas vezes a gente está um pouco relaxado e é preciso assim um grito de despertamento, de exortação, para que acordemos para a realidade, né? A realidade da vida cristã, a realidade do arrebatamento. E temos também o outro verbo que é consolação, glória a Jesus. Nesta vida, muitas vezes somos levados a situações, em certos casos, de preocupações, né? De preocupações, muitas vezes de desestabilidade espiritual, né? E é neste momento que nós precisamos da exortação e, em seguida, a consolação. Então, são importantíssimos para a nossa construção espiritual. Ninguém é um super crente, ninguém é um super homem, ninguém pode chegar ao ponto de dizer: eu não preciso de exortação, eu não preciso de consolação, eu não preciso mais me edificar, já cheguei no limiar, no top. Não existe isso. Todos nós precisamos da graça de Deus, da ação do Espírito Santo, e os dons espirituais são importantíssimos para que nós possamos crescer, né? Crescer em Cristo, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 até o 12, e depois do capítulo 14, versículo 26 ao 32, onde Paulo mostra que a manifestação do Espírito, ou os dons espirituais, eles são concedidos ao crente para aquilo que é importante, para aquilo que é útil. Nunca é para a vanglória humana,
nunca é para exaltação humana. Os dons espirituais, eles são concedidos à igreja para o uso, na utilidade, isto é, a igreja como um corpo, como um edifício, ela precisa ser construída. E os dons, eles são justamente dados com o objetivo de trazer edificação para a igreja do Senhor. Quem dá é o Espírito, quem opera através dos dons é o Espírito, e Paulo destaca como ele quer. Então, é a vontade do Espírito que prevalece, porque o dom, ele não é algo particular nosso, não é de propriedade nossa, é de Deus. O Espírito concede visando o crescimento, visando a edificação da igreja do Senhor. E no capítulo 14, ele faz aqui uma discriminação de como deve ser o culto, Ele coloca aqui em ordem a utilização destes dons, que o crente ele deve pedir a Deus graça e sabedoria para usar de forma sábia, inteligente e ordenada os dons espirituais. Porque se não houver uma ordenação, não haverá edificação. Por exemplo, se durante o culto todo mundo falar língua e uns falarem línguas, outros profetizarem, e não houver uma ordenança, tudo isso vai cair no vácuo, não vai ter edificação. Porque ele diz aqui, fale 2 ou no máximo 3, Fale 2, ou máximo 3 profetas, e os outros julguem. Se os profetas dispararem só profetizando, ou só falando em línguas, e não houver uma ordenança, não vai trazer proveito nenhum. Não haverá edificação, não haverá exortação e não haverá consolação, porque a mensagem ela passou desapercebida ou sem entendimento, porque muitas vezes precisava haver uma interpretação. No caso da profecia, é preciso haver o julgamento, porque nós vamos ver aqui que a profecia, ela vem de 3 fontes: Deus, o homem e o diabo. Então é preciso haver uma discriminação, sobre essa questão. De onde vem a profecia? É Deus que está falando? Ou é apenas fruto da vontade, do desejo humano? Ou ela tem como origem o próprio diabo? Então nós temos que ter consciência disto para que possamos realmente crescer, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo destaca que é preciso haver essa ordenança? Porque justamente nesse sentido, para que haja o aproveitamento, para que haja crescimento. Ah, irmão, mas o irmão está profetizando, ou eu estou profetizando, eu não posso ser interrompido. A Bíblia diz claramente, ele diz aqui no versículo 32, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer que a profecia, no momento que o profeta está profetizando, ele não está em estado de êxtase. O profeta, ele não está em transe espiritual. Nessas condições é que não há controle. Mas o profeta, ou que fala língua, ele não se encontra em êxtase nem em transe espiritual. Ele está em sua sã consciência, e pode muito bem controlar. Porque é a Bíblia que está dizendo que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Glória a Jesus. E uma coisa é bom a gente destacar, que a profecia, ela não vem para a confusão da igreja. Jamais a profecia, tendo como fonte Deus, ela traz confusão. Não traz. Porque o objetivo qual é da profecia? Exortar, edificar, exortar e consolar.
ela jamais vai trazer confusão. Outra coisa, como o Espírito é sujeito ao profeta, nunca na hora de uma pregação, de uma mensagem bíblica, Deus vai levantar alguém para encerrar ou dar uma pausa na mensagem para o profeta falar. Deus é ordenado. Ele faz tudo com ordenança. Uma certa vez aconteceu aqui. Estava se pregando aqui e uma pessoa se levantou e chegou aqui na frente e mandou o pregador se calar porque Deus queria falar. Quer dizer, e a mensagem não era de Deus? Se o pregador tinha que se calar porque Deus ia falar, então, segundo aquela pessoa, não era Deus que estava falando, ele ia falar a partir daquele momento, ou que Deus só falava através do dom de profecia. Então são coisas que nós precisamos entender e aprender para evitar exageros ou as meninices, As meninices, porque os dons, eles não trazem confusão, mas sim edificação, exortação e consolação. A introdução. O estudo da lição desta semana concentra-se-á nos 3 dons classificados como de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. 1 Coríntios 14, 3. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Aqui nós temos esta introdução do assunto da nossa lição e se observa que o comentador ele enfatiza a questão do conhecimento, Do conhecimento, isto é, saber como usar os dons na direção do Espírito Santo. Nunca, jamais usar dos dons para se beneficiar, para achar que é mais crente, para achar que é melhor do que os outros, que é mais espiritual. Não, a função dos dons não é esta. A função dos dons, como nós já vimos, ela tem uma função coletiva, de trazer para a igreja as 3 coisas: edificação, exortação e consolação. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o dom de profecia, o dom de profecia. Muito importante, como os outros também. O dom de profecia é importante para a igreja, para a igreja como um todo. O comentador, ele destaca aqui que esta profecia, ela pode ser em línguas conhecidas para o que fala e para o que ouve. A profecia ela pode ser em língua conhecida para o que fala, para o que ouve. Porque a intenção justamente é esta. Deus jamais irá usar alguém aqui em profecia em uma língua estranha se não houver interpretação. E ela ficará sem atingir o objetivo. Então ela será numa língua que fala e do que ouve. Como eu disse, pode ser em língua estranha, pode acontecer que seja, mas aí ela só alcança o seu objetivo se houver pessoas que tenham o dom de interpretar, para que ela alcance o seu objetivo. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando
edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. A pessoa ou pessoas, né? Porque ela pode ser dirigida individualmente a uma pessoa e ela pode ser dirigida à igreja como um todo. Então, qual o objetivo? Consolar, edificar e exortar a igreja. Como diz o comentador, sempre ela é numa língua conhecida, para o que fala e para o que ouve. Profetizar, que vai ser isso. Não, o objetivo é exortar. Por quê? Aquela pessoa está precisando de uma exortação. Mas Deus exorta, consola e edifica só através da profecia? Não. Do dom de profecia, da verbalização profética como dom? Não. Deus cumpre isso também através da verdadeira profecia que não tem erro, que é as Escrituras Sagradas. Deus também nos edifica através da leitura da Bíblia, Deus nos consola, Deus também nos exorta. Mas o comentador fala aqui claramente do dom de profecia, que tem essa tríplice função. Então, profetizar, entendemos aqui, profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Por que não é? Por que não é desejar uma bênção? Porque ela não é de vontade própria. A profecia, ela não é de vontade própria. Não é de vontade do profeta, não é de vontade de quem fala. A profecia é da vontade de Deus. Porque quem é que conhece os nossos corações? Quem é que conhece o nosso ser como todo? Só Deus. Nem nós mesmos nos conhecemos como Deus nos conhece. Então, se é Ele que nos conhece, então somente Ele pode falar diretamente ao nosso coração. Vamos ver aqui 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que a profecia, ela não é desejar bênção para alguém, ela não é fonte. Não tem como fonte o próprio homem, ela não tem como fonte o próprio desejo, ela não tem como fonte o homem que deseja, em muitos casos, amaciar o ego de alguém. Não, a profecia não tem como fonte o ser humano, a verdadeira profecia. A profecia, ela tem como fonte o próprio Deus, como eu disse, é Deus que nos conhece. Deus jamais erra. Jamais Deus vai agir. Por exemplo, eu estou precisando de uma exortação. Jamais Deus vai trazer para mim uma consolação. Porque eu estou precisando de exortação. Se eu estou precisando de consolação, jamais Deus vai trazer para mim, estou precisando de consolação, Ele não vai trazer exortação, e nem vice-versa. Porque Deus conhece os pormenores de cada um de nossos corações. Agora, eu não conheço os irmãos. Aí eu chego aqui e vou profetizar aqui para o irmão Raimundo. Irmão Raimundo, Deus está te trazendo um conforto espiritual. E o irmão Raimundo está precisando de uma exortação. Aí
revela o quanto a profecia não é de particular interpretação, não tem como fonte o homem, porque quem nos conhece é Deus, e somente Deus pode alcançar a necessidade dos nossos corações. Eu jamais posso com a minha finitude alcançar o desejo, a necessidade do coração dos irmãos, mas Deus pode. Por isso que a profecia, ela tem como fonte o próprio Deus. Louvado seja o seu santo nome. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Por isso que é importante e necessário o crente aprender, frequentar uma lição como esta, uma escola como esta. Numa lição como esta de esclarecimento a respeito dessa questão dos dons espirituais. Como diz aqui o comentador, infelizmente, por falta de ensino da palavra, igrejas, pastores, dirigentes, pessoas que não se preocupam com o ensino da palavra, e isto causa para a igreja prejuízos espirituais, porque a igreja deixa de aprender, os irmãos deixam de aprender sobre a questão dos dons espirituais. E aí tudo que aparecer em nome de Deus, como profecia, como visão, como sonho, vai ser recebido como seja de Deus. E muitas vezes isto não vem de Deus. E aí vai trazer prejuízos espirituais. Nós temos conhecimento disto, já. Todos nós aqui sabemos de histórias de pessoas que se diziam ser usadas por Deus e que falavam em nome de si mesmo e não de Deus. Que já aconteceu. Apareceu pessoas ditas profetas aqui, de outros estados, que profetizaram, marcaram até datas na vida de pessoas que ia acontecer isso e aquilo, e até hoje nada disto aconteceu. Felizmente, os irmãos tinham estrutura, mas vai que isso acontece com uma pessoa que não tem estrutura espiritual. Vai que isso não é uma pessoa que não tem estrutura. O que vai acontecer? Vai trazer grandes prejuízos para esta pessoa. Porque o objetivo do diabo é justamente levar as pessoas ao descrédito das coisas espirituais, das coisas de Deus. Por isso é importante o ensino da palavra de Deus, nas igrejas. Porque aparecem aberrações concernentes ao uso incorreto do dom. Irmãos, viram aí, é notório, que nesse tempo de pandemia, muitos se levantaram aí falando em nome de Deus. Falando em nome de Deus. Dando até remédio aí para a cura do coronavírus. Outros se levantaram aí falando de morte. Que os crentes tinham que entrar nas suas casas, ungir as suas portas, e não sair de casa para não ser pego pelo anjo que ia passar meia-noite e ia matar as pessoas. Isso aí são as aberrações que acontecem, são as mentiras. E o objetivo disto é justamente levar as pessoas ao descrédito na verdadeira profecia, nas coisas de Deus, nos dons espirituais. O comentador diz aqui: não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. As falsas profecias, elas só trazem confusão. Só trazem confusão. Elas não trazem edificação, porque a edificação só vem da verdadeira profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de exortar-nos a não desprezar
ou sufocar as profecias na igreja local, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, quando Paulo diz que nós não devemos desprezar as profecias, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao 33. O que é que a Bíblia nos diz com isso? Que nós devemos sempre desconfiar de qualquer profecia que aparecer. Não descrendo, porque Deus usa ainda servos, os dons espirituais estão em plena evidência. Mas devido às falsas profecias, a proliferação de falsos profetas, você nunca deve recebê-la logo de primeira mão. Precisa se examinar. A profecia é de Deus ou é do homem? Infelizmente, eu digo isso para vergonha nossa. Infelizmente, nós temos uma tendência de, à primeira vista, qualquer pessoa que chega sapateando, profetizando, demonstrando espiritualidade, infelizmente a gente tem essa tendência de abraçar logo. É um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. É possível até deixar o nosso culto, a nossa cidade, a nossa casa, e sair até atrás de pessoas como estas por aí afora. Pessoas que deixam suas casas e vão até para cidades distantes, porque ouviu falar que lá tem um profeta, lá tem uma profetisa, lá tem um irmão que ora e Deus revela. Precisamos, como o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, precisamos amadurecer, precisamos nos tornar homens, isto é, pessoas maduras em Cristo e não ser mais meninos. Paulo diz, quando eu era menino, falava, agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está falando aqui do amadurecimento, falando de experiências. Crente ganha experiência conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Aí chega alguém profetizando, ele é experiente, ele vai provar, vai provar. Porque Deus jamais irá usar alguém em profecia em dissonância com a palavra, com a Bíblia. Toda profecia, ela precisa estar de acordo com as Escrituras sagradas. Aí eu pergunto para os irmãos, aonde é que a Bíblia diz que em nossos dias vai vir um cavalo amarelo? Onde é que a Bíblia diz que em nossos dias vai haver mortandade? É preciso ungir as portas para o anjo não entrar dentro da casa e matar, o anjo da morte. A Bíblia vai falar que coisa semelhante vai acontecer lá no Apocalipse. Na grande tribulação, Deus irá manifestar a sua ira contra todo pecado, contra todo desobediente. Mas nesse tempo, a igreja está onde? Irmãos, nesse tempo a igreja está onde? Está no céu, nas bodas do Cordeiro. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Então se uma profecia vier nesse sentido, dizendo essas coisas, refute logo. Porque a Bíblia não nos diz nada sobre isso. E se ela apenas diz que isso vai acontecer, coisa semelhante lá no Apocalipse, no período da igreja aqui na terra, nada disso vai acontecer. Ela fala de princípio de dores, de coisas semelhantes a que nós estamos enfrentando. Aí sim. Mas não precisa ninguém profetizar, porque a Bíblia já está dizendo.
Ah, irmão, Deus está me dizendo que daqui para frente só vai acontecer coisas ruins, coisas piores. A Bíblia já está dizendo, não precisa de profecia. A Bíblia já diz. Então, crescer, amadurecer, para que não sejamos enganados com estas coisas. Vamos dar uma olhadinha. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 29 ao 33. Vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios 14, 29 ao 33. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Isso aqui é a ordem que Paulo está dizendo. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então a profecia ela jamais trará confusão. E para que ela seja tida como verdadeira, é preciso se examinar. Examina como? Através do que eu aprendi no colégio, da minha graduação, da minha pós-graduação? Não. Se julga através da Bíblia, as Escrituras. É ela o parâmetro para se julgar as profecias. Segundo parágrafo. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. 1 Coríntios 14 e 40. Veja o 39. O 39, Paulo diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. O 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quer dizer, tem que haver uma ordem, tem que haver uma decência, para que o objetivo das línguas, ou no caso da língua falada, ou da profecia, ela cumpra o seu objetivo. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Julgar o conteúdo e a procedência. O conteúdo se julga pela Bíblia, pelo que a Bíblia Sagrada diz. A procedência, aí já se faz necessário o dom de discernimento de espírito. Então aprenda. O conteúdo, parâmetro para julgar o conteúdo é a palavra de Deus, a Bíblia. A procedência, o dom de discernimento de espírito. São essas duas ferramentas importantíssimas para se julgar a profecia. Conteúdo e procedência. Glória a Jesus. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Glória a Jesus. A profecia, quando vem de Deus, nós já aprendemos que ela não traz confusão. Ela traz edificação, exortação e consolação. Se ela vem do homem, ela não pode trazer edificação, consolação e exortação. Ela pode até ser de exortação, de consolação, e de edificação, mas ela não atingirá o alvo. Ela não atingirá o alvo, a não ser que ela seja jogada a um público grande, onde pessoas
tenham essa necessidade, mas a fonte não é Deus. E geralmente, as profecias que têm como fonte o homem, elas não trazem realmente edificação. Por exemplo, em 1 Reis, no capítulo de número 22, a Bíblia diz que Acabe faz uma aliança com Josafá. E Josafá, eles iam para a guerra contra os sírios. Josafá queria consultar o Senhor. Acabe era um rei desviado, incrédulo, e ele tinha profetas ao seu dispor para profetizar para ele. Pelo menos a Bíblia fala aqui, quase 400 profetas. E todos estes profetas falavam a mesma coisa. Agora você imagine aí qual é a profecia de quem profetiza por vontade própria para agradar. É só mensagem boa, é só vitória, é só bênção. Problema não, é só bênção, é só vitória. Porque são as profecias com o objetivo de agradar. São profecias de origem que tem como fonte o homem. O homem. Josafá desconfia, porque todos falavam a mesma coisa. E aí ele pergunta a Acabe: não tem mais nenhum outro profeta de Deus aqui para consultarmos? Aí ele diz: tem um aí, chamado Micaías. Esse aí não fala bem de mim, só fala mal. Quando o cabo está desviado é assim, ele não quer ser incomodado pela verdade. Ele só quer que alguém amacie o seu ego. E o que aconteceu? Micaías, ele foi coagido, Ele foi coagido por um dos profetas deste Acabe. Foi coagido por ele, um profeta chamado Zedequias. Este Zedequias, antes de Micaías profetizar, a Bíblia diz que ele já tinha feito para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todos os consumir. Ele foi mais um dos que falou a favor de Acabe. Está aqui, estes chifres aqui de ferro, é uma mensagem de Deus para ti, Acabe. Com eles ferirás os sírios e tu vai derrotá-los totalmente. Quando Micaías vinha, esse indivíduo aqui disse: todos os profetas falaram bem do rei. Não vai ser diferente. Fale aquilo que o rei quer ouvir. Micaías disse: o que o Senhor me mandar falar, o que o Senhor colocar na minha boca, isto falarei. E isso aí é a posição do verdadeiro profeta, de quem realmente fala usado por Deus. E ele falou a profecia, do jeito que Deus lhe mostrou, que ele viu Israel como ovelhas desgarradas, sem pastor, e isso aconteceu e Acabe foi morto. Glória a Jesus. Então a profecia tem como fonte Deus, o homem e o diabo. E nós já sabemos que a Bíblia diz que o diabo, Jesus diz que ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Então profecia vindo de quem é o pai da mentira não é para ter credibilidade. Mas para saber, é preciso que se julgue as profecias, o seu conteúdo e a sua fonte. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. Vigiemos. Vigiemos. Porque o diabo, ele jamais virá personalizado de diabo. Ele vem personalizado de anjo. O falso profeta nunca vem como falso profeta. Ele vem como homem de Deus. Ele vem como servo de Deus. E aí é que está a sabedoria. Julgar, investigar. Porque nós não temos o dom,
Deus não nos deu o dom da onisciência. Pertence somente a Ele. Então temos que recorrer a Ele para não sermos enganados. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar, entre aspas, um profeta ou uma, entre aspas, profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais falsários. Quando Jesus ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, Jesus estava falando justamente desse cuidado. Está falando da vigilância. Está falando de examinarmos. Aqui Paulo, pelo Espírito Santo, ele ratifica. Porque veja aqui o que está acontecendo. Na Bíblia, nós temos, por exemplo, textos que falam dos falsos profetas. Mateus 24, 11 e 24. Marcos 13 e 32. Lucas 6 e 26. 2 Pedro 2 e 1. 1 João 4 e 1. Todos esses textos, Jesus e os profetas e os apóstolos Pedro e João falaram sobre essa questão. Porque nesse item 3 aqui, veja os males que acontecem e podem acontecer com quem não atenta para o que a Bíblia diz. Olha aí, há líderes permitindo que as igrejas Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. E absurdo. Mas tem movimentos por aí, ditas igrejas, que nada acontece se o profeta não falar. Se ele se calar, não faz nada. Na pregação hoje, só se for revelado. Se não for revelado, não tem pregação no culto hoje. Tem muitos por aí acontecendo assim. Que as igrejas, elas não são lideradas pela palavra de Deus, pela Bíblia. Não é pela orientação do líder que Deus o constituiu, mas ele tem se deixado influenciar e ninguém faz nada se antes o profeta ou a profetisa não se manifestar. Que absurdo, mas é uma realidade. Ele diz aqui que a igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Significa dizer que a tal profecia, ela pode ser viciada. Pode ser viciada. E se a igreja for conduzida por esta profecia, ela vai cair no erro. Então a igreja, ela tem um líder constituído por Deus e o crente, ele precisa atentar para o que a Bíblia diz e para os aconselhamentos do seu líder, porque foi ele que Deus constituiu. Deus jamais constituirá um líder se ele não falar através dele. Agora, nós vemos que há muitos desobedientes, muitas pessoas que querem viver um cristianismo, entre aspas, moderno, que aí vão atrás dessas coisas, inventam essas coisas, porque querem ser diferente. Mas ser diferente não no sentido de agradar a Deus, mas no sentido de agradar a si mesmo. Glória a Jesus. É o perigo ser guiado por estes profetas, porque eles só profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir. É o amaciado de ego. O Senhor vai te dar vitória, Deus é contigo, varão. Hoje tem bênção na tua vida. Nas redes sociais a gente vê muito isso. Coloca lá uma foto
de muito dinheiro, receba em nome de Jesus. Aí está lá uns, eu recebo em nome de Jesus. Tudo besteira, meninice. Precisamos olhar para aquilo que a Bíblia nos assegura. No Velho Testamento, por exemplo, em Jeremias 23, do 9 ao 22, 16 ao 22, capítulo 5, versículo 30 e 31, Deuteronômio 18 e 22, são textos que falam destes falsos profetas, profetas que mentem, e Deus não assina embaixo. Deus diz, não fui eu que falei. São esses textos aí. Segundo ponto, variedade de línguas. Variedade de línguas. Há uma diferença entre o falar em língua, quem é batizado com o Espírito Santo, e o dom de variedade de línguas. Aqui, o texto colocado aqui ele é um pouco vago neste sentido de explicação. Mas a variedade de línguas, ela consiste, o comentário bíblico, que chamam de bacon ou bíaco, que eu acho que o mais correto a pronúncia deve ser bíaco. Ele diz o seguinte sobre o dom de variedade de língua. Segundo o comentário, esse comentário, ele diz o seguinte: pode ser língua falada ou língua em ação, com palavras raras, provinciais, poéticas ou arcaicas. Quer dizer, o que ele diz? Essa dom de variedade de língua, essas línguas pode ser uma língua em ação, uma língua vigente, vamos dizer aqui o nosso português, ou o inglês, ou qualquer outro idioma. Pode ser palavras raras, idiomas provinciais, das províncias, no tempo do Império, que o Império é dividido por províncias, e as províncias, às vezes, uma província era de uma nação, outra era de outra, então os idiomas eram diferentes. E pode ser também línguas arcaicas, línguas obsoletas, antigas, até que não existe mais. E pode ser também uma língua estranha. Por isso que está falando dom de variedade. O que é variedade? É várias línguas. Então vejamos aqui o que o comentador diz nesse segundo ponto. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rowe, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor e oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons não são ou são de menos importância. O que nós vemos aqui, que esse comentário aqui, ele se encaixa muito na questão dos falar em línguas, de quem é batizado com o Espírito Santo. Porque qual é o objetivo da língua? É para a edificação do próprio falante. Agora, o dom de variedade de línguas, ele tem objetivos diversos, no sentido de alcance. Por exemplo, no dia de Pentecostes, houve ali uma variedade de línguas. Por quê? Porque nós tínhamos ali no mínimo 13 nações representadas, pessoas de 13 idiomas diferentes. E todos eles ouviram os apóstolos falar na língua deles. Então, no dom de variedade de língua, Deus pode usar o seu servo. Por exemplo, se tem um alemão aqui conosco, ele não entende o português, e Deus tem uma mensagem para ele, Deus pode levantar um profeta e falar o alemão, sem que esse irmão saiba. Mas Deus pode usá-lo, falar no alemão, para levar uma mensagem para o alemão. Deus pode usar um irmão que nunca falou e nem sabe o que é hebraico nem grego, para falar para uma pessoa de língua hebraica e grega. É isso o dom de variedade de línguas. É a pessoa ser usado com este dom, Mas, como diz o comentarista, essa língua pode ser também uma língua vigente, uma língua falada.
Deus ir diretamente e usar a pessoa para falar para uma pessoa no seu próprio idioma. Então isso é variedade de língua. Aí o comentador diz aqui que Stanley Orton, ele fala que muitas pessoas acham que esse dom é de menos importante por questão da ordem bíblica, por estar relatado lá no final. Mas diz o comentador aqui, o dom de variedade de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Porque Deus jamais irá conceder algo para a igreja que não tem importância. E os homens ímpios que não acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, é que chegam a esse ponto. Mas nós cremos porque a Bíblia diz que toda palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa. Então, por o dom estar na Bíblia relacionado lá nos últimos, não quer dizer que ele seja de menos importância. Não, senhores, ele é importante porque é um dom dado por Deus e ele cumpre os objetivos e os outros dons também cumprem. Glória a Jesus. Qual a finalidade do dom de variedade de língua? Qual a finalidade? Nós devemos lembrar que esses dons, essas línguas, elas podem ser inteligível, como em Atos capítulo 2, versículo 8, e pode ser uma língua não inteligível, como está também em Atos 14 e 2. Quer dizer, ela pode ser uma língua que não seja entendida. E aí Paulo diz que é preciso haver intérprete. Isto é, eu disse Atos 14, não, Coríntios 14 e 2. Então, é preciso, se ela for numa língua não inteligível, é preciso haver intérprete para que cumpra o seu objetivo, consolar, exortar e edificar. É lá em 1 Coríntios 14, versículo 5, e a parte B do versículo 5, ele fala dessa necessidade que haja também intérprete, se for numa língua não inteligível. Então, qual a finalidade do dom de variedade de língua? Primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Ou nós podemos abrir aqui um parênteses e também do não crente. Porque conforme nós vimos em Atos, o objetivo foi levar a mensagem de Deus para as pessoas não crentes que ali estavam. Ou levar uma mensagem a uma pessoa não crente, em uma manifestação sobrenatural, em uma língua desconhecida para o falante e conhecida para o ouvinte. É aquele exemplo que demos aqui, a respeito de ter aqui uma pessoa que não fala a nossa língua e Deus usar um servo seu para falar na língua daquela pessoa sem que o profeta tenha conhecimento daquela língua. As línguas, do contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja, se não houver interpretação. Paulo deixa isso muito claro. Se não houver interpretação, a edificação é só do falante. Mas, se houver interpretação, aí há edificação. No caso do dom de variedade de línguas, sendo numa língua do falante, ela traz edificação, para a igreja. Por exemplo, se alguém nos usar aqui em variedade de línguas, se for a língua que nós entendemos, nós vamos ser edificados. Se for numa língua que não entendemos, aí precisa se fazer uso do dom de interpretação. Elas são para a devoção espiritual do crente, que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. A gente observa aqui que não há, assim, uma clareza, a diferença do dom de falar em língua, que é ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, com variedade de línguas. Mas nós já aprendemos aqui que a variedade de línguas é o dom de falar em várias línguas, como resultado de uma operação divina e não por vontade humana.
Já o dom de falar em língua é o dom quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas. Aí esta tem o objetivo de edificar o crente. E se houver interpretação, edifica a igreja como um todo. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Porque tem pessoas que dizem, não, isso aí foi só no tempo da igreja primitiva. Diz também com as curas. Cura foi só no tempo da igreja primitiva. A descida do Espírito Santo foi só no dia de Pentecostes, só para aquela experiência e pronto, e nunca mais. Então, senhores, a Bíblia fala do derramamento do Espírito naquele dia, é uma sequência e fala até dos últimos dias. E Deus vai continuar derramando do seu Espírito. Então é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Deus tem todos estes dons à disposição da igreja. À disposição da igreja. Eu dizia para os irmãos lá na congregação, terça-feira, na Lagoa do Silvano, aliás, na Lagoa Velha, que tudo na vida a gente tem um ônus, a pagar. Não tem nada de graça. Tudo nós temos um preço a pagar. Se a pessoa, ele quer se tornar um advogado, ele tem um preço a pagar monetariamente e o preço do esforço, da dedicação para estudar, para poder ser um bom advogado. Então, os dons espirituais, mesmo sendo um dom dado por Deus, mas é preciso se pagar o preço da oração, o preço da leitura, o preço da busca, o preço da consagração, é o preço que nós temos que pagar. Muitas vezes nós queremos, Senhor, me dá, mas não pagamos o preço para receber. E vemos aqui que a Bíblia diz que o Espírito concede para o que for útil. E muitas vezes o desejo, supostamente o desejo que alguém pode ter, ele pode não ser um desejo para a utilidade do próximo, mas para se vangloriar e não recebe. Porque Deus dá para o que for útil. E o que é útil, segundo a Bíblia, o fim é exortar, consolar e edificar. Glória a Jesus. Terminando aqui, o Senhor continua abençoando os crentes com estes dons, cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecoste, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. Atos 1, 4 e 5, capítulo 2, verso 1 ao 4. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Glória a Jesus. Se falando do dom de língua, de falar em línguas estranhas, pessoa que é batizado, irmãos, não existe, se existe eu ainda preciso descobrir, experiência tão gostosa, tão maravilhosa, do que o crente falar em línguas. É uma experiência maravilhosa. Por isso que quem não é ainda batizado com o Espírito Santo deve buscar o batismo com o Espírito Santo. E, consequentemente, os dons espirituais. Porque eu creio que Deus concede esses dons aos que já são batizados com o Espírito Santo. Eu creio assim. Porque é importante o crente ser dominado, dirigido pelo Espírito Santo. Com certeza diminui drasticamente o erro. A pessoa se vangloriar, a pessoa se autodenominar, se reconhecer como tal. Crente cheio do Espírito Santo, ele acredita
a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque o Espírito Santo nos constrange a fazer assim, reconhecendo a nossa fabilidade, reconhecendo a nossa insuficiência e que nada disso nós somos capazes sem a ação do Espírito Santo. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, e eu passo o microfone para o nosso pastor, que vai trazer o terceiro ponto da nossa lição. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Nós ser vencedor. Queres ser alegre, qual lutador. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. O contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. A glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. E a nuvem do mal não te cobrirá.
teu Salvador. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, graças a Deus já vimos aí os 2 primeiros pontos, dado aqui pelo Carlos Alberto. É um assunto de importância, pois, como nós temos visto, então, os dons espirituais são habilidades que o Espírito Santo dá à igreja. Nós vimos aí, ele dá para aquilo que for necessário, aquilo que a igreja precisa no seu dia a dia para a divulgação do Evangelho de Cristo. Nós vemos aí que nós observamos, Deus dá o dom, se for o dom de variedade de línguas, se for uma profecia em línguas estranhas, então Deus dá o dom de interpretação. Para que o dom de interpretação? Justamente para que a mensagem seja entregue para a igreja ser edificada. Então tem que ser na língua, vamos dizer, na língua nativa. Se Deus vai usar alguém aqui em línguas estranhas, mas que é uma mensagem, alguém vai ser usado para transmitir essa mensagem, para que todos ouçam, todos sejam consolados, todos sejam exortados, todos sejam edificados. Depende do que Deus quer, vai mandar. Pois bem, mas tem que ser em línguas nativas, a língua que eu entendo, que eu compreendo, que eu falo, que nós falamos. Veja, então tudo isso Deus faz para facilitar, para melhorar nossa condição de transmitir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho. Veja, interpretação de línguas é o terceiro ponto. Interpretação de línguas. Interpretar. Irmão, todo mundo aqui sabe o que é interpretar. É você traduzir. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que fala inglês, pregando inglês, então ele está pregando para um bocado de portugueses, brasileiros. Aí o que é que acontece? Tem um intérprete. Então, do mesmo jeito, são línguas estranhas. Só que a interpretação é dada também pelo Espírito Santo. É dada também pelo Espírito Santo. É dada também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá língua, as línguas estranhas, e o Espírito Santo dá a interpretação. É o mesmo Espírito, o apóstolo diz, é o mesmo Espírito
É o mesmo Espírito que dá o dom de interpretar, é o mesmo Espírito que usa alguém para falar, é o mesmo Espírito. Tudo isto são habilidades que Deus entrega para a sua igreja. O que precisa é que nós, igreja, veja, nós, igreja, como igreja de Cristo, nós precisamos buscar os dons espirituais, não para o nosso exaltação, não para o nosso aparecimento ou para a nossa... Tudo que Deus dá é para glória, louvor do seu santo nome. Nada para a exaltação do homem, nada para que o homem se engrandeça, mas tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Veja, interpretação de línguas, 1 Coríntios 12, 10. Aí ele cita aqui uma pessoa de conhecimento nesse assunto, que é Thomas Hover. Aí ele diz que ele ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar. Mas essa habilidade de interpretar não é do homem, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem habilita a pessoa para fazer a interpretação. Então, eu já tive a oportunidade de assistir ou de estar presente em momentos que Deus usou alguém em línguas estranhas e usou alguém também pelo meio do Espírito para a interpretação. É maravilhoso. A gente vê o Espírito de Deus trabalhando para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para o bem da igreja. Veja, Thomas Hover ensina que interpretação das línguas é a habilidade de interpretar. Tudo bem. Veja, a habilidade de interpretar no próprio vernáculo. O próprio vernáculo é a própria língua, né? A própria língua que nós conhecemos e entendemos. Aquilo que foi pronunciado em línguas na igreja de Corinto, havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo, veja, na igreja de Corinto, porque a gente dá para presenciar que quando todo mundo falava em línguas estranhas, os irmãos já imaginam, inclusive Paulo fala isto, não é? Se todos nós começarmos a falar em línguas estranhas, todos aqui, blá, 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 todo mundo fala, aí entra uma pessoa que não é crente, aí Paulo diz, ele vai dizer que vocês são loucos, porque ele já explicou que as línguas estranhas edifica a si mesmo, ou seja, aquele que fala. Porque quem fala em línguas estranhas fala em mistério, fala com Deus. Então, se ele fala com Deus, ele está sendo edificado. Só ele está sendo edificado. Mas quem está ali não está recebendo edificação. É por isso que Paulo explicou para eles que se alguém falar em línguas estranhas, é preciso também prete.
para que as pessoas que estão presentes sejam também edificadas. Pois bem, na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: com a advertência, se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito por 3. E, por sua vez, haja intérprete, haja quem interprete, porque o objetivo do dom espiritual é a edificação da igreja, a edificação da igreja, a preparação da igreja. Mas se não houver intérprete, esteja calado. Quer dizer, é melhor não falar. Aí, irmão, chegou um momento na igreja de Coríntios que aí eles resolveram proibir. Não, acaba com o negócio de falar em línguas aqui. Proibir. Aí justamente que entra a interferência de Paulo. Não, eu falo mais língua do que vocês todos. Mas eu prefiro falar 5 palavras na minha própria língua do que 10.000 em línguas estranhas. Porque é preciso que quem está ouvindo compreenda o que eu estou falando. Era isto que ele estava mostrando. Veja, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? Se todo mundo falar, irmão, haverá uma balbúrdia. Tinha uma congregação nossa e os irmãos, quando começavam a orar, pronto. Aí era uma zoada tão grande, você não entendia mais nada. Não entendia nada. Quer dizer, não é assim. Não é assim. É para que as pessoas que estejam presentes ouçam, compreendam o que Deus quer falar conosco claramente. Claramente. Os irmãos sabem que tem aqueles que faz uma zoada, um barulho, um chiado, diz algumas palavras soltas. Não. Às vezes, isto faz alguém ficar murmurando, porque quando Deus quer entregar a mensagem, ele entrega claramente, muito claramente. Há diferença entre dom de interpretação e de profecia. Veja, há diferença entre dom de interpretação e profecia. É a mesma coisa? Não. É não. Veja, embora haja semelhança, são dons distintos, mas são dons distintos. Embora sejam dons do mesmo Espírito Santo, mas são distintos, são diferentes. Veja, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo. Veja, um aqui fala em mistério, outra aqui
recebe do mesmo Espírito Santo a capacidade de interpretar. Quando interpreta, lança para a igreja. Aí todo mundo vai entender o que foi dito. É bonito, é maravilhoso. Mas os irmãos vejam que é o mesmo Espírito Santo quem faz, quem opera esses dons. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Então, os irmãos, observe que o desejo de Deus é que a igreja seja edificada. Quem é a igreja? Nós. Para quem está ouvindo, seja edificado. Ouça, veja e seja edificado. E saiba que Deus é quem faz todas essas coisas maravilhosas, muito maravilhosas. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada, se não houver quem interprete. Os crentes vão ficar sem entender nada. Até, irmão, nas mensagens nossas de pregação, nós não podemos usar palavras difíceis. Aí eu me lembrei, pessoa que fala muito difícil, eu me lembrei de um pastor aqui do Ceará. Ele foi, alguns anos atrás, ele foi pastor lá em Limoeiro do Norte. E parece que ele ia no dicionário e procurava as palavras mais difíceis. Decorava, aprendia, e lá no culto ele botava para fora. Então ele foi receber a igreja de Limoeiro do Norte. E os crentes em si, para a igreja começando, crentes estavam começando na caminhada, novos na fé. Aí ele falou, ele fez uma pregação, irmão, com uma linguagem tão difícil, que os irmãos não entenderam nada. Aí no final eles disseram: irmão, você entendeu? Irmão, não entendi nada. Você entendeu? Não entendi nada. Quer dizer, desejo de Deus é que eu fale, você fale, que nós falemos a palavra que chegue ao alcance de todos. Veja, até essas lições de escola bíblica dominical, antigamente, irmão, tinha aí um comentador, ele tacava, era muito grego, muito grego, muito hebraico nessas lições, irmão. Aí as lições ficavam desenchavidas. Aí parece que houve uma reformulação, parece que houve um aconselhamento para que os irmãos que comentassem as revistas tivessem didática e usassem uma linguagem. Por quê? Por exemplo, o escritor de uma revista desta, ele vai comentar para a pessoa que tem uma compreensão muito grande do que está escrito. Mas tem pessoas que vai ler assoletrando. Então ele tem que falar uma linguagem que seja acessível a todos. Porque ele vai atingir aí milhares de irmãos de todos os níveis. E esta lição precisa ser muito boa
boa para que todos leiam, todos entendam, todos aprendam. Todos aprendam, então. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Isto, se tratando aqui da profecia em línguas estranhas. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. A profecia, veja, a profecia não precisa de intérprete. Por quê? Ela tem que ser falada na nossa própria língua. Veja, é em língua da igreja local. Se é italiano, é italiano, mas se somos nós, é português. E de uma maneira que todos nós possamos ouvir, entender e julgar. Precisa. A Bíblia diz que nós precisamos experimentar, ou seja, se o Espírito é de Deus. Porque o irmão Carlinho já disse aqui que a origem pode ser, primeiro, divina, segundo, humana, terceiro, diabólica. E o diabo é mestre em fazer confusão, imitação e etc. Ele pode querer imitar a língua do Espírito Santo. Estevão Ângelo de Souza era um pastor do Maranhão, inclusive da igreja de São Luís, do estado do Maranhão. E já partiu para a eternidade. Então ele era um muito estudioso. Então Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Não haverá interpretação se não houver quem fale línguas estranhas. Quer dizer, se não tem ninguém que fale em línguas estranhas, então não vai ter intérprete. Porque o Espírito Santo não vai usar ninguém. Mas ele usa de acordo com aquilo que for útil, como diz a palavra de Deus. Se tem alguém que fala em línguas estranhas, então o Espírito Santo vai levantar alguém para interpretar. Veja, se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende do outro. Se for a profecia em línguas, tem que ter intérprete. Se for uma palavra profética, outra coisa que a gente precisa saber. A Bíblia diz que os profetas do Antigo Testamento, eles perduraram até João Batista. João Batista foi o último profeta. E aí, tem profeta ou não tem? Tem o dom de profecia dado pelo Espírito Santo. Então tem o dom de profecia dado pelo Espírito Santo. Então, a partir de João, aí, com o evento de Pentecoste, aí é o dom profecia. É um dom de profecia dado pelo Espírito Santo. E aí é diferente.
Por que é diferente? Porque os profetas do Velho Testamento, embora que eles também foram usados pelo Espírito Santo, eles falaram, ficou escrito, e ainda hoje a gente estuda essas profecias, de Isaías, de Malaquias, de Zacarias e etc. São muitos. Já o dom de profecia, Deus só dá para o que for útil e no momento que necessita. É justamente isto que atrapalha muita gente, porque Deus usa, ele entrega a mensagem, foi muito bonito, mas amanhã Deus não quer falar, então é aí que entra o problema. Aí a pessoa pensa que todo dia ele tem que profetizar. Todo dia ele tem que profetizar. Aí, como não é todo dia, é só para o que for útil, necessário, aí Deus não dá o dom. Veja, irmão, dom é dádiva, é presente. Eu dou, eu recebo de volta. É o Espírito Santo, ele dá e recebe de volta. Aí as pessoas pensam que é todo dia, aí Deus não deu, não é do Espírito Santo, então ele vai se usar o mesmo. Então aí a profecia vem de quê? Humana, vem do homem. Vem do homem, e é diferente. É diferente. Por aí vai. Então, irmãos, que Deus nos abençoe para nós entendermos as coisas de Deus, para que as coisas de Deus sejam feitas dentro da orientação do Espírito Santo. E esta noite, que muitos irmãos aqui não estavam, essa noite nós tínhamos aqui o culto de mocidade. E o trabalho da mocidade manhã e à noite. À noite foi um culto grande, viu, irmão? Todas essas cadeiras aqui ficaram cheias, de ponta a ponta. Inclusive tinha gente na galeria. Um culto grande. Quem pregou aqui foi o pastor Tiaguinha. Uma mensagem muito boa, muito maravilhosa, muito gloriosa. Porque tinha tema, era baseado no livro do profeta Joel 2:28. Então, foi uma mensagem maravilhosa, muito boa. Quem estava aqui esta noite? Os irmãos gostaram? Uma mensagem maravilhosa. Então, irmão, que Deus continue abençoando a sua igreja. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas. Esse pessoal cessacionista é aqueles que dizem que tudo isto cessou. Foi só no tempo dos apóstolos, foi só no dia de Pentecoste. Mas, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Bíblia, é até o arrebatamento da igreja. Se é que a gente quer pôr um limite, até o arrebatamento da igreja. Então, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra, então ela vai receber batismo com o Espírito Santo, vai receber dons espirituais, vão continuar, porque o Espírito Santo não veio para vir e voltar, ele veio para ficar
essa é a promessa. Ele ficará convosco para sempre. Então o Espírito Santo vai ficar na igreja, a não ser que a igreja, veja, irmão, a não ser que a igreja ela cometa infrações, erros, pecados, que o Espírito Santo lhe abandone. Então, se a igreja permanecer fiel a Deus, ela vai receber todas as bênçãos que Deus preparou para ela. É até a volta de Jesus. Louvado seja Deus. Pois bem, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, de falar em línguas estranhas, de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida e prática. Pois bem, com sabedoria, com decência, com ordem. 1 Coríntios 14, 39 a 40. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude. Agora nós vamos ficar de pé, enquanto os irmãos vão de pé e vão. E eu quero lembrar que nós temos hoje o grande culto na nossa sede, não é? Grande culto. Temos também nas nossas congregações, hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos ler o assunto da lição. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Dons de elocução. Texto áureo. Dois e 3. Verdade prática. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos concluir o nosso culto. Eu peço as orações em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos nesta lição desta manhã. Agora, Senhor, despede-nos da paz. Abençoa, Senhor querido e amado. Ó Deus, o culto hoje à noite. Que tenhamos um culto alegre, animado, fervoroso, para a glória e louvor do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos todas as bênçãos dos céus sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. E a partir da próxima lição, nós vamos estudar agora os dons ministeriais. A partir da lição 6ª.